Olá, seja bem-vindo à Canção Nova. Este é o nosso programa sobre a teologia do corpo. Para compreender o amor humano, é necessário primeiro começar por olhar para a pessoa humana e aí descobrir o significado de cada um de nós ser um corpo e ser mais do que um corpo. Compreender porque temos esta diferença sexual, porque somos homens e mulheres, e também este chamamento que sentimos no íntimo do nosso coração e que nos impele a viver o amor como um dom de nós próprios com vista à comunhão de pessoas. É sobre este tema que falaremos hoje com o Padre Miguel Pereira. O meu nome é Sofia Nascimento e é uma alegria poder estar consigo. O amor é o berço do espanto. Hoje há muitas pessoas à procura do que é misterioso, que o consideram um baluarte contra a escravidão da tecnologia. São cada vez mais os nossos contemporâneos que vislumbram uma profundidade misteriosa na existência humana. Percebem que ela tem sido obscurecida e estão a tentar recuperá-la. Mas ainda que haja o consenso crescente de que o mistério é a atmosfera natural onde a questão do sentido da vida consegue respirar livremente, há um tema que ainda é muito debatido. Onde é que, de facto, encontramos esse mistério? Muita gente acredita que vivenciar o mistério significa ter algum tipo de êxtase místico, dissociado da existência cotidiana. A procura do mistério é uma coisa boa, desde que não nos separe do mundo, pois essa separação provoca uma fratura na existência humana. Encontramos o espanto no próprio âmago da nossa vivência diária. Já vimos que é na contemplação da natureza que o espanto surge na alma do homem. Mas a admiração que experimentamos à vista de montanhas majestosas ou do imenso oceano não é a primeira, nem a mais importante forma de espanto. Há uma experiência de assombro ainda mais básica, aquela que acontece diante do outro. João Paulo II inicia as reflexões das catequeses tendo por base o diálogo de Jesus com os fariseus, contido no Evangelho de São Mateus 19. Neste diálogo, os fariseus questionam Jesus sobre a possibilidade de divórcio. Esta é também uma questão que ainda hoje colocamos a Jesus Cristo. Podemos nos divorciar? É permitido ao homem e à mulher separarem-se? Jesus responde aos seus interlocutores da mesma forma que nos responde a nós no nosso tempo. Não leste que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? De modo que o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não o separa o homem. Só neste pequeno texto temos tanto para aprender com Jesus. Desde logo, este olhar para a nossa criação original, mas também estes três verbos que marcam a palavra de Jesus: deixará, unir-se-á, serão. E esta ordem não separa o homem e o que Deus uniu. É exatamente sobre este texto que João Paulo II se irá demorar no primeiro ciclo das suas catequeses. Hoje, o nosso convidado é o Padre Miguel Pereira, atualmente pároco na paróquia de São Pedro, em Alcântara, Lisboa. Tem estado envolvido em diversas iniciativas relacionadas com a teologia do corpo. Foi coordenador da edição portuguesa das catequeses, participou também na organização do 4º Simpósio Internacional sobre a Teologia do Corpo, que decorreu em Fátima em junho de 2013, e é membro fundador da Associação Cultural Amor e Responsabilidade, que em Portugal se tem empenhado na divulgação desta teologia. Bem-vindo, Padre Miguel. É uma alegria estar consigo, novamente à conversa. Então é uma alegria muito grande estar aqui convosco, novamente, e, portanto, disponho-me a responder ao que desejar. Então eu vou começar já por uma outra pergunta que creio ser daquelas primeiras que nos saltam à vista quando começamos a ter contacto com esta temática da teologia do corpo, que é precisamente um nome, teologia do corpo. Soa assim um bocadinho estranho, teologia e corpo. Porquê este nome? O Papa esclarece, vai falando, não é? Muitas pessoas, eu lembro-me que ao Cardeal Patriarca Dom José, de saudosa memória, quando eu lhe falei da teologia do corpo, ele disse-me: pois, mas teologia do corpo parece muito excessivo, não é? E de facto é
é um nome... O Papa diz na última catequese, ao esclarecer o que é isto, a teologia do corpo, diz, é um nome pedagógico. O nome oficial das catequeses não é teologia do corpo, é o amor humano no plano divino. E, portanto, é uma outra coisa. Ok. Só que a teologia do corpo é para perceber a incidência. É um género... uma intenção pedagógica. Perceber que o que estamos a falar é para esclarecer o tema do corpo como Deus o vê. Não é? O que é que Deus desejou para o meu corpo, para mim, e como eu desejou integrado naquilo que eu sou como pessoa, etc. Mas o tema teologia do corpo foi, aliás, foi tratado assim, mas, por exemplo, no Instituto João Paulo II, em Roma, e no Instituto João Paulo II, não é um título ao qual se foge um bocadinho. Porque pode ser também muito tendencioso, às vezes. Pensar que estamos só a falar sobre as relações sexuais, sobre a sexualidade. É onde ou se sobre liga logo o corpo, não é? Exatamente. À sexualidade. E, portanto, foge-se um bocadinho a esse tema. Quer dizer que é, de facto, pedagógico para entender do que é que estamos a falar. Trata-se de uma ciência acerca de Deus e que revela o significado do corpo para Deus. E, portanto, temos que entender que a teologia do corpo é como que um meio para poder chegar à consciência do que é que o meu corpo tem a ver com a minha pessoa. Mas estamos longe de pensar que é uma coisa oficial, não é? Um título que envolve todo o texto. Aliás, porque estas catequeses são um conjunto muito preciso, mas depois também têm raízes, quer em algumas catequeses que o Papa fez antes destas, quer em alguns textos que o Papa promulgou a seguir, a Mulieris Dignitatem, Familiares Consórcio. Quer dizer, tantos outros textos são complementares a este. Portanto, falar como se fosse um bloco assim, restrito é um erro. É reduzir a teologia, não é? Esta teologia do corpo. O termo teologia do corpo é pedagógico, diz o Papa. Não é que defina na totalidade. Aliás, ele diz, até porque muitos outros temas ficariam de parte. O tema do sofrimento no tema corpo, do sofrimento, o próprio tema que agora se fala do final de vida. Exatamente, da eutanásia, etc. Quer dizer, não está ali. Depreende-se dali muita coisa, com certeza, mas não está ali como totalidade. Portanto, seria excessivo aplicar, dizendo, isto é a teologia do corpo. A teologia do corpo é mais larga do que isto. Mais larga do que isto. Isto é uma parte, pelo menos, desta teologia que podemos dizer teologia do corpo. Não quero ser confuso, mas só vou dizer, é um título pedagógico, diz o Papa, e refere-se, porque a teologia do corpo seria uma coisa mais alargada. Aqui estamos a falar do amor humano no plano de Deus, não é? No plano divino. E não tanto na teologia do corpo, embora esta incidência queira dizer o que eu quero esclarecer, ou seja, como se o Papa dissesse, o que eu quero esclarecer é que, de facto, o corpo tem aqui, nesta teologia que eu quero falar, um significado especial. Eu vou incidir aqui especialmente para poder esclarecer aquilo que quer esclarecer. No quinto ciclo das catequeses, o Papa João Paulo II refere-se, usa esta palavra corpo com outro significado, atribuindo à Igreja enquanto corpo místico de Cristo. Podemos também, de alguma forma, dizer que esta teologia é uma teologia da Igreja, enquanto corpo? Sim, podemos dizer. Embora temos que ser mais específicos, mas, e sem querer complicar, mas dizer, o facto de eu pertencer à Igreja, é claro que esta teologia, ou seja, que este pensamento, que estes ensinamentos do Papa João Paulo II, são os ensinamentos que também sobre a Igreja, mas da Igreja experimentada por mim, no meu corpo, na minha vida. Quando falamos da experiência do corpo, não estamos a falar apenas do experimentar na minha carne, mas em toda a minha pessoa. Quer dizer que eu, que sou um membro da Igreja, esta teologia é para mim, este ensinamento é para mim. E por isso é para a minha experiência toda. E por isso, esta experiência que Cristo dá à Igreja a viver é, neste ensinamento,
leva com este ensinamento uma abertura maior. Eu sou capaz de experimentar mais o mistério da Igreja e o mistério de ser parte do corpo da Igreja, da minha vida ser parte do corpo da Igreja. E por isso fico mais capaz de reconhecer a beleza, o encanto, a verdade da Igreja, porque se experimento na minha vida, já não é uma coisa abstrata, mas é uma coisa concreta que eu tenho. Um bocadinho como o Papa Francisco tem dito tantas vezes, e em Salveiro 2014 fez uma série de catequeses sobre, a dizer, nós somos a Igreja, nós temos em nós a experiência da Igreja, não podemos dizer que é uma coisa outra, que é uma instituição, que é uma coisa fora de mim. Não, eu tenho em mim essa experiência. Eu não falo da Igreja como uma coisa que me falo de cor, de uma outra experiência. Falo da Igreja por falar por dentro desse mistério. Desse mistério. Quando diz que o título deste trabalho é O Amor Humano no Plano Divino, isso significa que esta teologia se destina apenas a casais? Não. Não? Não, de todo. Também se destina a sacerdotes? A sacerdotes consagrados. Aliás, esse é o que ele faz, se recordarmos um bocadinho o percurso, é descrever o que é o homem com aquelas 3 perguntas, de onde é que eu venho, quem é que eu sou, para onde é que eu vou, e depois diz, e as 2 maneiras são estas. Ou seja, este é o mistério, e as 2 maneiras de vivê-lo é no celibato consagrado e no matrimónio. Aqui, celibato consagrado, não vamos falar só de sacerdotes, vamos falar de todas as freiras, todos aqueles que se consagram sua virgindade por causa do reino dos céus. Porque aí também é uma entrega da vida. Se a entrega da vida que sou chamado a fazer por ser à imagem de Deus pode acontecer no matrimónio, e muito claramente, não é? Na entrega daquelas 2 pessoas fazem entre si, uma à outra, a verdade é que também aquele que se consagra se entrega a Cristo, se entrega à Igreja e vive uma experiência de doação de si próprio. O que é uma experiência de Deus em si, não é? A experiência de entregar-se a si mesmo, como o Pai faz da sua natureza no seu Filho, nos entrega o seu Filho. Ou seja, a imagem daquilo que acontece entre Deus e o seu povo, nós somos chamados a fazer, quer como esposos, que se entregam mutuamente e se acolhem mutuamente, quer como aqueles que se consagram, que se entregam e também são acolhidos pela Igreja, ela mesma, não é? Na pessoa da sua comunidade, ou até da experiência mística do próprio Cristo, que se entregando a Ele, que entregando-se a Ele, fazem uma experiência de doação de si mesmos, não é? E, portanto, não é de todo uma coisa só para o matrimónio. É mais alargado. E é isso também que confere a sua beleza, para o homem todo. Não é? Porque o homem todo tem esta semelhança com Deus, esta imagem e semelhança com Deus, e, portanto, é chamado a realizá-la. E Deus, nas 2 vocações que concede à Igreja, quer do celibato consagrado, quer do matrimónio, são 2 maneiras próprias de atualizar este significado que a nossa vida tem, que o nosso corpo tem, que a nossa alma tem, que é de se entregar, de viver numa doação total de si próprio, não é? Acha que esta teologia pode ajudar os sacerdotes a adentrarem-se mais ainda nessa entrega? Claro que Seria claro importante que os nossos padres, agora falo principalmente padres, uma vez que é sacerdote, conhecessem esta teologia e pudessem vivê-la, transpô-la para o seu dia-a-dia. É uma questão delicada, essa, Pois não? é, eu sei. É uma questão delicada, porque nós temos sempre a convicção de que vivemos já perfeitamente o melhor possível e sempre dentro do melhor possível a nossa experiência humana de entrega e até a nossa experiência da nossa sexualidade, não é? De entrega da minha vida também nesta área. Porque, de facto, andamos sempre muito neste esforço. Nós, sacerdotes, não é? Temos um contacto imenso com as pessoas e temos que ter esta abertura de coração. Antigamente falava-se muito disto. Eu não entrego o meu coração a ninguém para poder estar para todos. Não é bem assim, não é? É entregar a Cristo. Eu não entrego o meu coração a ninguém porque já o tenho entregue. A Cristo. Claro. E é nessa medida que se entrega depois a todos, claro, não é? E é por causa do olhar dele que eu me entrego a todos. É uma coisa diferente. Não é porque não me quer alguma coisa, mas é porque já aderi. Porque o meu coração já foi tomado. E a teologia do corpo ajuda a perceber isso. Quer dizer, a adesão que eu tenho à vida e às pessoas
não é por um não qualquer, mas por um sim maior. E um sim maior ao próprio Cristo, à pessoa de Cristo, que toma a minha experiência toda. Não só a minha alma, o meu desejo de Deus, a minha vontade de amar, de querer o bem, etc. Todas estas características da alma, não é? Estas necessidades da alma, mas também do meu corpo, que ao entregar-se, ao viver em doação, por causa de Cristo, ou seja, porque se uniu a Cristo de uma forma particular, e aqui nos sacerdotes isso é muito claro, a unidade com Cristo de cabeça, não é? Por isso é que são, posso dizê-lo assim, por isso é que são tão amados pela Virgem Maria e tão amados pela Igreja também, e por isso também tão tentados e tão colocados em prova, até pela sociedade, não é? Porquê? Porque, de facto, é uma coisa tão evidente, é uma evidência tão grande do mistério de Cristo que parece que não é verdade. Quer dizer, parece impossível que seja assim, caramba. É demais. No fundo, a teologia, pela experiência que partilha comigo, provoca no sacerdote o mesmo que provocará no esposo, que é elevar o seu próprio matrimónio a uma outra dimensão, a uma outra profundidade, a uma entrega mais consciente deste amor. Sim, a teologia do corpo ajuda a fazer essa unidade. Essa unidade. É, que talvez seja aqui o ponto. Ou seja, eu sinto-me mais unido, não só mais unido a Cristo, por conhecer assim e por viver assim, fico mais unido ao Nosso Senhor, porque fico mais, como dizia, quer dizer, fico mais a perceber até onde é que vai este amor, não é? E é um amor que me abraça todo e que me quer todo para Ele. Isso quer dizer que eu tenho que aprender a confiar na sua providência. Isto para mim é muito evidente. Quer dizer, eu tenho que entender, já não só com a minha cabeça, mas com tudo quanto eu sou, que tudo quanto eu sou é dele. Por isso é Ele que o governa. E se é Ele que o governa, eu abro mão de alguma forma. Isto provoca há aqui uma maneira diferente de se pensar e de se ver, porque eu deixo de ser aquele que me quero entregar para ser aquele que é primeiramente amado. Por Cristo. Claro. E por isso que se permite ser amado. Esta é uma diferença muito grande. Não sou o herói de mim mesmo e que quero fazer e quero acontecer porque tenho que mostrar alguma coisa, porque tenho que fazer trabalho pastoral, porque senão não vou ser aquilo que devo ser. Mas passo a ser aquele que primeiramente é amado por Cristo e, portanto, está ao serviço. Coloca-se ao serviço por causa do amor com que foi amado, como resposta ao amor. E é um amor que o quer todo, em toda a sua vida, em toda a sua humanidade, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, em tudo quanto é. E isto é uma coisa que aumenta muito, porque nós vemos hoje tantos sacerdotes e eu tantas vezes também me deixo levar nisso. Fazemos tantas coisas, temos tanto que fazer, que se não tivermos esta consciência de sermos tomados por Nosso Senhor e assumidos por Ele na totalidade daquilo que somos, pois fica aquém. A experiência fica uma coisa que me divide. E estou aqui, estou ali, e não sou de ninguém para ser para todos. Esta coisa é isto, não é? Eu não posso ter ninguém comigo porque tenho que estar para fazer tudo. E depois desfaço-me e depois não me encontro, já não me encontro nos pedaços das coisas que tenho. Ora, o que o Papa João Paulo II e que se via nele é que era um homem unido, unitário, quer dizer. E unitário não no sentido, também aí, mas não só, no sentido daquela estrutura, mas não era só isso, era uma coisa integrada. Não era só uma estrutura, quando se diz unitário parece que estamos a falar de um bloco de pedra, não é? Mas tantas vezes sem beleza. Mas nele havia beleza, ou seja, nele havia um encanto, uma pessoa que estava completamente em si, mas completamente integrado, quer dizer, que não se deixava machucar porque sabia exatamente de onde é que vinha do amor de Cristo e que estava espaldado por Ele. Às vezes nós parecemos blocos, mas assim que nos cortam, porque somos tão estou-me a lembrar destas coisas que são só exemplos, não é? E fazendo aqui um parênteses, as pontes são construídas,
percebo muito pouco destas coisas, mas o que percebo, o que me dão a conhecer é isto. As pontes são construídas não como uma coisa estanque, Mas flexível. mas flexíveis. Exato. Portanto, e englobam vários componentes, o ferro, o betão, outras estruturas, madeira, imagino, quer dizer, que fazem... consistência. Que dão consistência, mas que lhe dão maleabilidade, não é? Ou seja, não o deixam fora da realidade. E a teologia do corpo tem esse... A teologia do corpo provoca essa unidade das várias dimensões do homem, neste caso um sacerdote, ou no que se consagra, de maneira a que, por um lado, fique íntegro, mas fique integrado, integre em si as várias dimensões, sem se deixar ficar... desmembrado, fraturado. Sim, fraturado. Que esse é talvez o grande drama dos sacerdotes, que depois têm... têm tantas responsabilidades. Exatamente, não é? porque de facto depois as responsabilidades tomam o nosso tempo e a nossa vida, e a determinada altura já só somos aquilo. Mas não é verdade, porque nós somos primeiramente desejados pessoalmente por Deus. Não é? E portanto... Para ser sinal Exatamente. de Cristo. Sim. Aqui na Terra. Sim, claramente. Eu ia-lhe desafiar agora a voltarmos ao diálogo de Jesus com os fariseus, este diálogo que abre as catequeses de São João Paulo II, e a nos fazer um breve comentário à frase: não leste que o Criador, desde o princípio, os fez varão e mulher? Qual é a importância da diferença sexual, o ser homem, ser mulher, na criação? Naquele princípio? É imensa. Quer dizer, parece-me muito importante que voltemos a esse tema, porque esta questão da complementaridade não é uma coisa, não é um extra da criação, é uma coisa integrante da criação. Nós fomos feitos assim, homem e mulher, para nos entregarmos e para nos acolhermos. É isto que significa. O facto de Deus dizer, eu vou criar o homem, e depois, em vez de aparecer uma única criatura, aparecerem duas, quer dizer que Deus se revê naquelas duas. Não só que cada homem seja a imagem de Deus, mas que a imagem de Deus se revela naquela complementaridade, que é constitutiva do homem. Não é um extra, que pode ser assim ou de outra maneira. A ideologia do género pega muito nisto, não é? Exato. Dizendo que a complementaridade é uma coisa fora de nós, que pode ser pela assim, sociedade. definida pela sociedade, pelo ambiente e por mim mesmo. Para a teologia do corpo não é assim. Não é de todo. Não é para a teologia do corpo porque não é para o homem. Quer dizer, de facto, mesmo a experiência da atração ao mesmo sexo, da homossexualidade, assim entendida, é uma experiência que nós vemos muito frágil em muitos aspectos. Sem qualquer condenação à pessoa. Estamos a falar do problema, da questão. Não é? E isso é sempre muito, muito claro. Quando a Igreja fala da homossexualidade, quando fala da atração ao mesmo sexo, fala com amor a cada uma daquelas pessoas, porque as acolhe no seu coração e as deseja, mas deseja santas e viver uma experiência que os faça verdadeiramente felizes. E não tantas vezes a experiência tão dilacerante que é a experiência da homossexualidade vivida na sua sexualidade. Mas, falando da complementaridade e voltando àquele princípio, porque não se trata propriamente do tema da homossexualidade ou da atração ao mesmo sexo, mas sim do remeter àquela unidade, porque a questão dos fariseus era o divórcio. Exato. Pode ou não divorciar-se. Diz, não, meus caros, nós fomos feitos assim, para sermos um para o outro, desde sempre. E a nossa unidade exige a entrega da nossa pessoa toda, um ao outro. E desta maneira própria. O facto de sermos homem e mulher revela, como eu estava a dizer, que eu sou, essencialmente por ser homem, entrega, e a mulher é, por ser mulher, acolhimento. Isto nós vemos fisicamente e psicologicamente e espiritualmente. E isto é o que é interessante, porque o Papa diz, isto é integrativo da pessoa toda, ou seja, eu sou fisicamente entregue assim, eu na minha genitalidade sou assim para ela, entrego-me para ela. E ela acolhe-me na sua genitalidade, não é? Fisicamente, na relação sexual. Mas isto não quer dizer apenas a relação sexual. Quer dizer também a pessoa, que ela é mais acolhimento, mais recolhimento às vezes, e ele mais esforço,
mais entrega, mais capacidade de definição, enquanto que ela é mais envolvência. E a partir daquela definição, ele e ela constroem juntos uma realidade unitária, que é a família. Complementam-se e estão unidos. Exatamente. Vamos ter que voltar a este tema Tá bem. num próximo programa, porque este tema é sem dúvida encantador e por isso vamos voltar a estar à conversa com o Padre Miguel na próxima semana. Até lá queremos contar consigo, com a sua participação. Continua a colocar as suas questões para o nosso e-mail tv@cancãonova.pt e faça a sua leitura das catequeses de João Paulo II. Descubra este precioso tesouro que nos transforma tanto a vida. Padre Miguel, obrigada por esta conversa. Hoje foi muito bonita, acho que ficaram aqui ditas palavras muito bonitas. Eu ia lhe pedir que nos deixasse uma mensagem especial também para quem nos acompanha em casa e que nos despedíssemos com a sua bênção. Muito bem. Dizer-vos então que, de facto, nesta conversa que tivemos e que falámos duas coisas muito, muito belas. Quer dizer, esta entrega que o homem é chamado a fazer de si próprio, que pode ser nestas duas vocações, quer no celibato consagrado, quer que seja pelo sacerdócio ou noutra vocação em que se consagra a sua virgindade, e também no matrimónio. E isso quer dizer que a experiência do mistério de Cristo é possível, do mistério da Igreja, como falávamos, é possível viver na nossa vida concreta, na nossa humanidade. E por isso vale a pena desejar isto e rezar, pedir ao Senhor que a minha experiência humana, no meu corpo, na minha alma, naquilo que eu sou, possa ser expressa e vivida na alegria de pertencer a Deus e de ser sinal do amor dele para este mundo. Por isso deixo-vos assim, com a bênção de Deus, pedindo ao Senhor para todos esta grande graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter estado connosco. Até à próxima semana. Esperamos por si e até lá, uma boa leitura.